muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between bloody medicines. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Ted's dead, baby. Ted's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Oi, pessoal, eu sou o Jonathan. João, você já esteve aqui em várias oportunidades, mas este pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Com certeza. Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta, tem algum tempo, e vez ou outra tô por aqui, na verdade quase sempre agora, né, cara? Isso é muito gostoso, estar aqui quase sempre é um privilégio. Pra mim também. Quase sempre tô por aqui para poder comentar sobre alguns filmes. Jonathan, você esteve aqui também em várias oportunidades, mas como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar de novo? Claro. Bom, eu sou o Jonathan, eu também estudo cinema por conta, volta e meia eu também estou aqui pelo podcast para comentar sobre os filmes e é um prazer estar aqui novamente. O prazer é meu, Jonathan. E você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Bom, como na semana passada teve aqui todo aquele lance da luta do Popó contra o Bambam, eu meio que tive um hiperfoco em coisas de luta. Então eu fui assistir a série Rocky, que eu tava devendo há muito tempo. E, cara, eu me surpreendi bastante, assim, como o Stallone é um autor que conseguiu conciliar muito bem o melodrama no cinema dele, sabe? Tanto como roteirista no primeiro Rocky, quanto como diretor no segundo. Eu gostei bem mais do segundo. E, é um filme que eu adoro, assim. Eu pensei que ele queria focar bem mais na parte do boxe mesmo ali, mas não, é um filme muito mais sobre as relações do Rocky e como lutar boxe para ele não é só porque ele ama o esporte, mas é pela sobrevivência dele, como é difícil, porque a gente, nesses filmes, normalmente o cinema hollywoodiano sempre busca promover esse ideal do sonho americano, né? E nos filmes rock mostra como, na verdade, o sistema é cruel, assim, principalmente com imigrantes, né? Porque o Rock, ele é um imigrante italiano e como ele tem dificuldade em arranjar um emprego formal, assim, e o boxe, o que fica para ele é o boxe, né? Que, enfim, além de ele amar fazer o que ele faz, ele também luta para a sobrevivência dele e para a família dele. Eu gostei bastante, assim, do filme. Eu sou apaixonado pela franquia Rock, cara. Desde de criança, assim, é um amor que continua comigo vivo até hoje. E eu fiquei super feliz com a nova sobrevida que a franquia teve com a franquia do Creed, que, aliás, também é muito boa. Acho que acaba sendo tão boa quanto a franquia do Rock. Mas Rock é foda, cara. Duas coisas. A primeira coisa é que eu li no Twitter que a luta do Popó com o Bambam foi bem equilibrada, né? Metade do tempo o Popó batia, a outra metade o Bambam apanhava. Por 38 segundos, né? Olha, uma eternidade. Não é? Sobre a franquia Rock, eu vou te dizer, eu não vi, eu acho que não vi nenhum dos filmes do Rock. Eu acho que só vi o Creed 1, primeiro Creed. Olha só, dá episódio, hein? Não é? A gente já vai. Quem sabe mais pra frente, né, Jonathan? Sim, claro. E você, João? Cara, eu vi um filme que foi uma descoberta e tanto pra mim. Ele foi postado num grupo que eu tô sobre... que a gente compartilha alguns torrents, né? É um filme chamado Pura Sangre. É um filme colombiano e vai narrar a história de um velho magnata dono de uma produtora de açúcar, né? Então ele tem hectares e hectares de cana-de-açúcar em que são produzidos quilos e quilos de açúcar, né? E ele é diagnosticado com uma doença muito rara no sangue.
E aí a terapia qual vai ser? Ele vai ter que receber de forma contínua ou quase constante, pelo menos todos os dias, de sangue. Mas não é qualquer sangue, precisam ser de sangue de homens jovens. O filho dele toma conta dele e conta da empresa também. E ele acaba descobrindo que alguns dos funcionários deles cometeram alguns crimes sexuais. Na verdade, são 3 funcionários. Uma delas, curiosamente, também é a enfermeira do pai dele. E aí ele vai chantagear esses funcionários para que eles sempre consigam renovar esse estoque de sangue, né? Sempre eles consigam trazer sangue novo para que esse magnata possa continuar sobrevivendo. E aí esses funcionários, então, passam a matar esses jovens. Eles seduzem os jovens, muitas vezes abusam desses jovens e usam o sangue para poder manter vivo esse magnata. E é legal porque é um filme que trabalha muito com essa questão de como as classes funcionam dentro da sociedade. E a gente tem esse vampirismo que aqui tem um elemento muito menos folclórico, muito menos sobrenatural, e mais essa questão realmente de como as classes são predatórias, né? Cara, filmaço, eu fiquei muito surpreso com esse trabalho. Se não me engano, é um filme de 82. O diretor é o Luiz Ospina. E vale super a pena, cara. Quem não conhece, por favor, não deixem de ver esse filme. Botei aqui na minha lista pra ver. Tinha um filme desse diretor, né, do Luiz Ospina, que eu tô pra ver também há no mínimo uns 3, 4 anos, que é aquele Vampiros da Pobreza. Sim. Esse eu não vi ainda também, cara. Mas eu tô querendo ver mais filme. Tô querendo ver filmes dele, tô querendo conhecer esse diretor. Muito bom, mano. Eu vi finalmente, eu consegui arranjar tempo, e aí vi 2 filmes para me preparar para o podcast dessa semana. Eu vi um que você tinha indicado, que é aquele In Our Days. Gostei bastante de como ele trabalha a simetria, né, a rima, né, que é um filme, como todos os filmes do Hong Sang-soo, são bem poéticos e, né, poesia tem rima, né, então ele trabalha muito bem com isso. E eu gostei também de que o Matt Leão faz uma aparição no filme. O outro filme é um filme que o título parece... É um título bem rocambolesco, parece até ser um giallo, coisa parecida, que é A Virgem Desnudada pelos Seus Celibatários. É um filme que tem grandes conexões com um dos filmes que a gente vai falar. Tem uma fórmula bem parecida. E aí eu vou falar mais desses filmes quando a gente for falar dos filmes que a gente vai discutir. É isso, né? A gente vai discutir esses filmes, mas então vamos falar sobre o tema dessa semana, né? A gente já passou, né? Começou esse ano a gente falando sobre cinema japonês. Aí depois, em fevereiro, a gente foi falar sobre ficção científica. E agora a gente está num mês mais livre, né? Então, eu e o João escolhemos, né, diretores e atores que nós gostamos e vamos falar sobre eles. Sempre que possível, a gente vai ter um convidado. Nesse caso, o Jonathan aceitou, né, muito gentilmente participar do nosso episódio sobre Hong Sang-soo. João, vou deixar você puxando a conversa, né, já que foi você que escolheu o Hong Sang-soo. Qual a sua relação com ele? Cara, por incrível que pareça, o meu primeiro contato com o cinema do Hong Sang-soo foi muito odioso, assim. Talvez essa é a palavra mesmo, odioso. Eu odiei o primeiro filme que eu vi dele. Eu tava passando um tempinho em São Paulo capital, né? E diferente daqui do interior, lá a gente tem muitas opções de cinemas e mostras. E eu lembro que a gente tava eu e minha ex ficando na casa de um amigo e a gente queria pegar uma tarde para ver alguns filmes. E acho que tava passando no CBB, se não me engano, um filme chamado A Câmara de Claire. A gente não conhecia praticamente nada sobre o diretor ou sobre o filme. Só que a Isabelle Huppert estava no filme.
E aí eu falei, bom, se ela tá no filme, provavelmente é um ótimo filme, porque eu gosto muito dela. Vamos ver esse filme. E assim, o Hong Sang-soo tem, obviamente, uma filmografia que é baseada em um método de trabalho muito próprio dele, um método de execução também muito próprio dele. Então os filmes, de certa forma, eles se parecem muito. Acho que é muito fácil você identificar o que é um filme do Hong Sang-soo. E eu ainda não estava, talvez, tão preparado para esse tipo de contato. Então foi um filme que me incomodou muito, principalmente porque me parecia, naquele primeiro momento, que era um filme sem qualquer tipo de conflito, sem qualquer tipo de interesse por parte do cineasta, além de filmar essas conversas que pareciam não levar a lugar nenhum. Eu lembro que saí incomodadíssimo do filme. Tipo, cara, como é que eu fui escolher esse filme para assistir? E a minha ex também, que hoje em dia é minha amiga, também hiper mega inconformada. Só que é aquilo, é o tipo de cinema que mexeu muito comigo e que me deixou com dúvidas, sabe? Tipo, caralho, por que eu não entendi esse filme, sabe? Qual que é o grande lance por trás disso? Mas foi uma porta de entrada para as outras obras do Hong Sang-soo. Então, assim, é um primeiro contato muito conflituoso para mim, mas que realmente me deixou com essa provocação, sabe? Tipo, por que esse filme te incomodou tanto? Por que você não entendeu esse filme? E aí, a partir desse contato com outros filmes, que foi me gerando um interesse muito genuíno pelo trabalho dele. Curiosamente, ainda não revi A Câmara de Claire. Talvez agora que a gente está comentando sobre ele, eu tire um tempinho para assistir. Mas, assim, o que me faz gostar muito do cinema do Hong Sang-soo é exatamente esse despojamento que ele tem na forma como ele concebe os filmes dele, né? Ele é um diretor que abre mão de muitos artifícios que são comuns a muitos cineastas e ao cinema, da forma como ele se coloca hoje em dia. Então, aquela ideia de uma decupagem mais tradicional, que vai usar plano, contraplano, isso está fora de cogitação. Ele trabalha com planos muito estáticos, poucos movimentos de câmera, ele usa bastante do zoom, tudo isso para evidenciar outras coisas que não estão necessariamente nesses artifícios. O foco do diretor ali está mais nessa questão de como os personagens interagem entre si. É um cinema muito baseado nos atores, né? Nas atuações. Então, isso é o tipo de coisa que eu não costumo ver com tanta frequência. Parar para ver um filme do Hong Sang-soo, para mim, é sempre um exercício de sentar e me abstrair das coisas que eu estou vivendo naquele momento e me voltar justamente para os dilemas daqueles personagens, que muitas vezes são dilemas muito banais mesmo, muito cotidianos, né? É um diretor que também, além de abrir mão dessas convenções muito presentes no nosso cinema, também abre mão de um roteiro mais tradicional, né? A gente até estava conversando antes de começar a gravar sobre o processo dele de produção. A produção dele está muito baseada em um roteiro que vai sendo construído conforme as filmagens vão acontecendo. Então, ele grava, tem um dia todo de gravação, com um roteiro meio que pré-pronto, e aí, a partir desse dia de gravação, ele começa a trabalhar no roteiro para esse segundo dia de gravação. Então, ele tem todo um cuidado de fazer com que esse filme tenha uma unidade muito sólida, apesar de ser construído de forma quase que em conjunto, né, com as filmagens, né? Então, assim, é muito difícil, foi muito difícil para mim, num primeiro momento, entender todas essas nuances que o diretor coloca dentro do filme. Seja a partir dessa perspectiva de produção, seja a partir da outra perspectiva em que a gente já tem esse filme pronto e que vai respeitar muito esses conceitos que ele estabeleceu para a filmografia dele, né? Então é difícil tatear, entender quais são as qualidades que a gente tem nesse filme, né? Então,
o diretor ele trabalha dentro de uma lógica que é muito minimalista e que vai trabalhar com, basicamente, sei lá, 2 atores em cena, às vezes um pouquinho mais, um espaço único, normalmente um espaço em que a gente tem restaurantes ou, de repente, uma mesa dentro da casa, um momento em que eles estão mais à vontade bebendo ou comendo. Então, eu acredito que por ser um filme baseado muito em nuances, se você não tiver um olhar atento, se você não tiver disposto a participar daquele filme, você acaba perdendo, né, essas perspectivas. E é curioso também perceber que é um diretor muito autocentrado na sua própria figura e na sua relação com o cinema. O filme dele vai sempre trazer personagens que de alguma forma estão ligados ao mundo das artes. Então, muitas vezes a gente tem um diretor ou uma atriz como protagonista, ou um professor de cinema, ou uma artista. Então, são todos personagens que, de certa forma, estão muito presentes ali nesse cotidiano do diretor e que ele leva para o centro dessa tela, né? E que vai tecer uma evolução, talvez nem tanto narrativa, mas uma evolução emocional a partir desses personagens. Então, assim, é um diretor que privilegia alguns interesses que são muito particulares dele, diante de todas as possibilidades que a gente tinha dentro do cinema, né? Então, é um diretor que, para mim, acaba ressoando de maneira muito, muito única. Assim, eu tenho muita dificuldade em olhar para diretores, sejam na atualidade, seja diretores que já não estão mais produzindo hoje, mas que tenham essa percepção que ele tem, essa sensibilidade que tem de perceber nesses personagens, de construir as suas histórias em volta de dilemas que muitas vezes não estão postos numa primeira camada, mas estão colocados ali a partir dessas relações, de como elas evoluem e às vezes só se resolvendo a partir do diálogo. Eu escolhi justamente esse diretor por se diferenciar de muito do que a gente vê hoje e por me mexer tanto comigo como ele mexe, cara. Semana passada a gente tava falando sobre Cyberpunk, agora a gente tá falando sobre Hong Sang-soo, sabe? A gente pode ser chamado de tudo, menos de que a gente não é eclético, né? A gente é bem eclético. Muito. Quando você indicou o In Our Days, lá no começo do ano, eu só havia assistido ao The Novelist film. Uhum. Né? E eu tinha gostado, mas assim, vi e falei assim, preciso ver mais coisa dele, mas acabei não vendo. Agradeço muito a oportunidade de conhecer esse diretor. A gente aqui em casa, a gente acabou vendo mais outros 2 filmes, como eu falei. E uma coisa que me chamou a atenção nesses filmes é que os personagens fumam mais que o Tony Leung nos filmes do Wong Kar-wai. Fumam muito, cara. Mas muito. Até minha mãe falou assim... os filmes dele são patrocinados pela Philip Morris, sabe? Só pode. Mas eu gostei bastante. Eu gostei muito da técnica dele, né? Do estilo dele. Como você falou, né? Ele raramente ele prepara os roteiros com antecedência, né? Ele começa com uma orientação básica, escreve suas cenas na manhã do dia da filmagem, né? E vai fazendo alterações ao longo do dia, né? Então, né? É uma coisa que pode parecer, né, meio amadora, não, é filme de família, mas não, né, ele tem um talento, em especial na direção dos atores, né, e até mesmo, né, você falou da questão dos planos, né, os planos são estáticos, né, os planos são longos e geralmente eles são abertos ou médios, né, e aí, mas quando ele quer dar uma atenção especial, né, ele vai e usa bastante o zoom, né? Sim. Eu lembro que tem uma cena no
num dos filmes que a gente vai comentar, que um personagem fala uma coisa e aí a gente quer ver a reação de uma personagem, aí ele se centra na reação da personagem enquanto o cara tá falando a revelação. Sim. Isso eu achei fenomenal. Não sei, eu gostei, eu até estava falando no começo do programa que a gente, o estilo dele muitas vezes é comparado ao do Romer, mas eu acabo gostando mais dos filmes do Hong Sang-soo do que os filmes do Romer. Eu não sei se é francofobia, mas eu gostei bastante dos filmes dele. E você, Jonathan? Bom, o meu primeiro contato com o Sang-soo foi lá por 2020, 2021, quando eu conheci ele. Eu devo ter conhecido ele em alguma aula, acho que do Tuoto, que ele fez, alguma aula dele, ou pelo próprio Instagram, que ele comenta bastante sobre o Sang-soo lá. E dentro da minha bolha, enfim, cinéfila, muita gente adora o Hong Sang-soo. E eu lembro que eu fui assistir a um filme dele, que era A Mulher que Fugiu, de 2020. E eu lembro que eu peguei ele porque ele era curtinho, eu tava sem muito tempo, assim, acabei vendo, eu gostei bastante, assim. Ele é um diretor bastante autoral, assim, né? Porque, como o João comentou, só tu bater o olho assim, tu já sabe que é um filme do Hong Sang-soo. E eu gosto bastante, assim, como ele filma o cotidiano de uma forma bem específica ali. Às vezes até parece que não são atores que estão em tela, são pessoas reais. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. E eu gosto bastante dele. Eu acho que, comparam bastante, como o Thiago comentou, né, comparam bastante ele com o Romer. Eu acho que no futuro a gente vai falar do Sang-soo como a gente fala do Romer hoje em dia, como a gente fala do Ozu, né, que são diretores que tiveram uma carreira com filmes centrados em relações entre pessoas, assim, e o Sang-soo parte por esse caminho, né, porém com uma abordagem bastante específica, assim, tudo é muito, muito calmo, às vezes. Eu tentei uma cena no filme que a gente vai comentar hoje, de dois personagens sentados num café. Eu até fiquei com receio deles olharem para a câmera e ver que o meu voyeurismo, né, tipo, ver que eu tô vendo eles de tão natural que o Sang-soo é na decupagem dos filmes dele. E eu gosto bastante, assim. É um diretor que, apesar de eu ter gostado do primeiro filme que eu vi dele, ele também me causou uma certa estranheza, mas acho que foi justamente essa estranheza que me fez querer ver mais dele e querer e gostar do cinema dele, né? Porque ele é um diretor que tem um olhar pro cinema dele, pro mundo através do cinema dele bastante interessante, assim. E é curioso, né, Jonathan? Eu não sei você, mas eu me senti muito desafiado, cara, quando eu vi quando eu tive esse primeiro contato com o cinema dele, porque, tipo, cara, por que sabe, o filme ressoava comigo de algum jeito, mas eu não entendi o quê, e por ser um filme muito minimalista, eu não conseguia perceber essas delicadezas dele. Então, é curioso como ele acaba instigando você a querer ver mais coisa dele para realmente poder perceber, né? O que tem de tão interessante ali. Eu acho que, independente se as pessoas vão gostar ou não do cinema dele, mas acho que o filme vai ficar ecoando assim na mente da pessoa de algum jeito, sabe? Tipo, querendo entender ou por que não gostou, ou por que enfim, por que ele filma daquela forma, sabe? Ele tem essa visão tão específica para filmar o cinema dele. E acho que isso é super válido para pesquisar mais sobre o cinema dele, porque ele é um diretor que com certeza vai influenciar muita gente. Inclusive, enquanto eu assistia aos filmes dele, eu pensava que se eu fosse fazer um filme, eu queria fazer tipo, inspirado no cinema dele. O cinema dele é muito o que eu gostaria de fazer caso eu fosse um cineasta, por exemplo. Eu acho que ele tem eu acho que ele tem um olhar bastante específico, assim, até curioso para
até curioso, assim, de imaginar. Cara, a gente pensou a mesma coisa então, viu, Jonathan? Eu fui rever algumas coisas que eu tinha escrito sobre os filmes dele. Eu costumo fazer algumas anotações sobre os filmes que eu vejo, e eu pensei exatamente a mesma coisa, cara. O quanto eu ficaria feliz, assim, de poder realizar um cinema muito parecido com o do Hong Sang-soo, e o quanto seria legal conseguir chegar nesse nível de sensibilidade para se abstrair de artifícios da forma fílmica e focar nessas outras questões que são tão importantes quanto. Indo para a sessão Léo Dias do programa, você viu a história dele com a atriz, a Kim Min-hee? Sim. Né? Que ele, em 2016, foi anunciado, né? Deve ter sido um site fofoco, coisa parecida. Disse que ele estava tendo um caso com uma atriz, com a Kim Min-hee, e que apareceu nesse filme que a gente vai discutir, né? E aí ele admitiu em 2017 que estava tendo um caso com ela, né? Ele pediu divórcio em 2016, em dezembro de 2016, mas em junho de 2019 o tribunal rejeitou, porque só a parte lesada, né, a mulher dele, que podia começar um divórcio, o processo de divórcio, né? A gente fala do ordenamento jurídico do Brasil, mas da Coreia, vamos combinar, né? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro que foi um bafafá, cara, na comunidade cinéfila e para a sociedade sul-coreana também. Existe todo uma questão machista que é muito presente na sociedade coreana e que acaba piorando talvez as coisas para Kim Min-hee, mas eu lembro que foi realmente muito impactante essa notícia, assim. E ela vira meio que... Ela já estava adotando ali aparecendo como uma parte significativa da filmografia dele, e depois que isso vem a público, isso é escancarado ainda mais. Se eu não me engano, esse relacionamento deles terminou. Tem até filme que meio que funciona como uma terapia para ele colocar essas coisas em perspectiva, como esse fim se dá, né? E quais são as implicações disso, tanto para ela quanto para ele. E é legal, se você é fofoqueiro de plantão, perceber que isso também está inserido nos filmes. Então isso também vai para lá e, de certa forma, a gente consegue acompanhar esse relacionamento ou o fim dele ao longo dos filmes, né? Vocês têm mais alguma coisa ou a gente já pode ir para os filmes? Estou satisfeito, Thiago. Também. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Hong Sang-soo. Então, o João escolheu um filme dentro desse tema ao qual o Jonathan ainda não havia assistido e um ao qual eu ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. João, qual foi o filme que você escolheu para mim? Certo agora, errado antes, de 2015. O filme foi escrito e dirigido por Hong Sang-soo. Estrelam o filme Song Jae-young, Kim Min-hee, Yoon Yoo-jung e Ki Ju-bong. Um cineasta chega a uma cidade um dia antes e promoverá a exibição de seus filmes seguida de um debate. Ele aproveita o tempo livre para passear e acaba conhecendo uma artista plástica. Tudo vai bem até que ela pergunta se ele é casado. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. Bom, como a gente comentou, né, sobre um pouco do estilo do diretor, eu gostei bastante como ele filma tudo com uma certa simplicidade, assim. Esse foi o meu segundo filme que eu vi dele, então tudo que eu tinha de conhecimento sobre o estilo dele era referente ao primeiro filme que eu vi dele há alguns anos, né? Mas ele tem uma pegada tão autoral que assistindo esse filme eu consegui assimilar as coisas que eu tinha pensado, né, na primeira vez que eu vi um filme dele. E eu gosto bastante como ele filma tudo com uma certa calma. Ele tem ele deixa
as coisas acontecerem e os atores reagirem àquele universo. Acho que o Sensor ele tem um trabalho de elenco bastante interessante. Assim. Acho que é um dos melhores da atualidade, sem dúvida, porque a atuação nos filmes dele é o coração do filme, né? A própria Kim Hee, que é a estrela praticamente do cinema dele, né? Ela é muito carismática. Só do fato dela estar em cena te faz querer ver o filme, porque os personagens que ela faz são bem interessantes. O personagem do diretor também tá bastante interessante. Ele tá meio em conflito com ele mesmo, né? Ele tem esses pensamentos sobre a personagem. De início, né? O filme sugere que vai ter um romance entre eles. E me lembrou bastante filmes como A Ponte de Madison, como O Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. São esses romances onde não necessariamente tem o romance em si, né? Eu gostei bastante, sim. Acho que tudo no cinema do Sensor, tipo, toda a mise-en-scène do cinema dele é muito sobre os gestos, né? Não só dos personagens, mas do ambiente em si, né? Tipo, acho que a forma como ele usa o espaço geográfico do ambiente onde ele trabalha, ele tenta aproveitar o máximo desses ambientes para promover um sentimento, ou diversos sentimentos, né? Nesse caso, a aproximação entre os dois personagens. E eu adorei como o filme ele é dividido em duas partes, né? São duas versões da mesma história, e acho que a maneira como ele faz isso é brilhante, assim. Acho que ele tem um tato, ele tem um olhar bastante único, assim, para contar essa história. Não, mas eu acho que você está completamente correto, Jonathan. Eu sinto também essa questão dele ter um tato muito afinado, né? Para como essa relação vai se construir. Eu acho que indiquei esse filme. Na verdade, todos os filmes que eu indiquei porque acho que são boas portas de entrada pro cinema dele. São filmes que, diferente, por exemplo, de filmes do início da carreira dele, que ele está construindo ainda uma noção de como ele vai administrar esses filmes, né? Como ele vai realizar esses filmes. Aqui acho que está tudo muito bem já formulado, tudo muito bem construído, e ele só vai aplicando isso a essas histórias que ele quer contar. E aqui não é diferente. Ele usa, né, desse esquema com o qual ele desenvolve e realiza seus filmes. E aí ele vai fazer isso em duas frentes, né? Como a gente tem a mesma história contada a partir de dois pontos de vista, né? Ou de pelo menos duas escolhas diferentes, né? De como essa abordagem vai se realizar. A gente tem esse sistema estabelecido, mas com essas pequenas variações. Para mim é um dos filmes mais românticos do Hong Sang-soo, porque ele vai apostar numa ideia de um encontro casual que se transforma eventualmente numa paixão, e essa paixão está mediada por como o diálogo entre os dois personagens vai se estabelecer, né? E aí a gente tem um primeiro encontro, nessa primeira versão, em que as coisas se estabelecem, mas que não encontram um sentido que leve a uma realização dessa paixão, mesmo que seja por um período curto, né? Eventualmente o diretor vai embora, eventualmente esse romance vai acabar, mas aquilo poderia acontecer e não acontece por uma dificuldade, uma incomunicabilidade, talvez, do protagonista. E aí já na segunda versão dessa mesma história, a gente tem uma opção por um trato mais franco, seja entre esses personagens, seja até mesmo na forma como essas perspectivas vão sendo construídas. Então, assim, existe, acho que, um embate muito mais direto entre os dois, existe
uma verdade que não está mediada por talvez uma insegurança do diretor, ou talvez por um medo de como a verdade dele vai ser recebida pelo interesse amoroso dele, né, pela artista em que ele está interessado. E é gostoso para mim ver como isso vai construindo essa história. Como eu falei, é um diretor que ele baseia muito esse cinema em nuance, baseia muito esse cinema em detalhes, e isso vai ser evidenciado, obviamente, pela forma como ele vai construir a cena dele, né? Que são esses planos longos, esses planos estáticos, muito raramente com movimento de câmera, às vezes se limitando apenas à utilização do zoom, para evidenciar essas questões. E para mim é divino, assim, perceber uma naturalidade como essas coisas são construídas, uma naturalidade de como essas relações vão sendo estabelecidas e, assim, se assemelha muito com o nosso cotidiano, né? Nenhuma história de amor começa, ou pelo menos eu acho, né? Às vezes eu posso estar sendo muito reducionista, mas nenhuma história de amor me parece começar com algo arrebatador e que seja tão sublime, enfim, ele percebe esses detalhes na comunicação e como isso faz diferença, né, na forma como a gente vai estabelecendo esses laços e como isso faz toda a diferença na maneira como a gente constrói esses relacionamentos. Eu gosto muito desse filme, cara. Acho que algo que tu comentou sobre o fato desse romance em que eles eventualmente, enfim, acabar ou nem mesmo começar, é o fato do diretor ter que seguir a vida dele depois que o filme dele terminar de ser exibido, e a personagem da Kim a mesma coisa. Me lembrou bastante o Ponte de Madison nesse sentido, porque tem todo o lance do Clint tá só de passagem ali para onde a personagem da Meryl Streep mora. E eu vendo o filme me remeteu bastante ao Ponte de Madison nesse sentido, de que é um romance de, às vezes, horas apenas, mas que pode ser ou tão verdadeiro quanto um romance de meses, ou anos, sabe? Sim, até porque o filme, o Ponte de Madison, ele tem ele tensiona muito essa questão do tipo, ela pode ir embora com ele, ela pode viver um romance, mas mesmo que ela não vá embora, os momentos que eles compartilharam ali juntos já são substancialmente importantes o suficiente para ambos, sabe? E realmente acho que o diretor ele parte desse mesmo princípio, independente de qual seja o destino dessa relação, o que eles estão compartilhando ali é muito mais importante do que qualquer futuro que eles possam imaginar ali. Eu escrevi umas coisinhas, né? Eu achei isso daí uma coisa que a gente vê nos outros filmes dele, é que você tentar adivinhar o que vai acontecer na história é furado com ele. Porque quando a história termina pela primeira vez e começa de novo, você já fica pensando assim, bem, no primeiro você tinha o olhar dele, tanto que a narração da primeira história era ele que fazia, né? Aí você já começa a falar assim, não, então a próxima vai ser na visão dela. E aí não tem narração na segunda parte. E não é na visão dela, né? Não. Mas assim, você vai tentando adivinhar as coisas e você vai só quebrando a cara, né? Eu acho que é um trabalho que ele faz para você ficar prestando atenção no filme e não tentar ficar imaginando o que vai acontecer no final, né? E uma coisa que você falou, que eu gostaria de aprofundar mais um pouquinho, é a questão da franqueza, né? Que no primeira parte ele tava falando aquilo que ele sabia que a mulher queria ouvir, né? Sim. Então ele elogia as pinturas dela, né? Ele fala aquilo de, como é que é, sensibilidade, né? Que você tem uma sensibilidade muito grande, uma coragem para pintar isso, né? E aí ele vai falando, né, essas coisas, vai tentando se aproximar dela, e aí aquela vez que eles encontram os amigos e aí vão beber,
E aí tudo cai como se fosse um balde de água fria, né? Porque ele vai falando isso, uma amiga da pintora pergunta: o que você disse pra ela? Aí ele fala assim: não, eu disse que ela tem muita coragem, muita sensibilidade. Ela fala assim: mas você já não falou isso sobre sua própria obra numa entrevista? E ele falou assim: falo. Aí ela falou assim: peraí. E aí depois, né, ainda descobre que ele é casado, né? Ele só fica sabendo que ele é casado naquele momento. Ele fala que ele tem um cunhado no começo né, quando eles estão lá tomando café juntos, mas pode ser muito bem seu marido e irmão, né? A gente não sabe. Então, no segundo, ele é muito mais franco em relação aos sentimentos dele, né? Ele fala, né? Ele dá a opinião sincera sobre o que ele achou dos quadros, né? Fala que tem muito autocompaixão, né? Ela usa a pintura dela como uma forma de... Ele fala que o autocompaixão é o sentimento que vem à sua pintura, né? Você precisa recuperar o controle das suas emoções, né? A qualidade tá lá, mas, né? Mas me parece um pouco convencional, né? Porque ser convencional reconforta. Aí ele fala assim: quando busca consolo, é natural encontrá-lo em coisas convencionais. Aí quando ele fala isso, ela fica muito chateada. Sim. E aí até uma diferença da primeira história para a segunda história também é que na segunda história ela não fuma. Na primeira história ela fumava. Na segunda história ele vai querer fumar, ela fala assim: não, você não pode fumar aqui, lá fora. Aí leva ele lá pra fora e aí eu acho que aí já vai resolvendo a situação, né? Ela vai deixando de estar tão zangada com ele. Uma curiosidade que eu achei desse filme é que o Hong Sang-soo, primeiro ele filmou a primeira parte, montou e mostrou para os atores. E aí depois ele começou a filmar a segunda parte. Então, porque assim, o que a gente imagina é que ele filmaria as duas histórias juntos, né? Assim, usava a mesma locação, né? Filmei a primeira parte, agora vou filmar a segunda, mas não, né? Ele filmou a primeira parte do filme, montou, mostrou para os atores, né? E tanto que você percebe que assim, é mais frio no primeiro. No primeiro é mais frio? Mas no segundo é mais quente, né? Então você tem uma diferença do tempo, do clima do filme. E é legal, né, cara? A gente pode ver e rever esse filme só para prestar atenção nessas pequenas mudanças que a gente tem entre um e o outro. Seja mudanças que são realmente pensadas pelo diretor, como, por exemplo, a questão do cigarro, que tá ali, porque ele realmente queria colocar aquilo como uma diferença entre uma história e outra, e outras questões que estão além desse controle dele da própria obra, né? Que são mudanças climáticas que estão ali presentes que você tem que adaptar para o que está sendo filmado, né? E aí você tinha comentado, né, sobre essa questão dele ser mais franco, né, numa segunda abordagem. E para mim é muito nítido assim o quanto me parece que num primeiro momento, nessa primeira história, a gente tem uma relação que vai se construir a partir de um jogo, né? Então eu vou falar exatamente aquilo que eu acho que ela quer ouvir para chegar no momento X em que a gente possa ficar junto. E o outro é partir realmente para um sincericídio, às vezes até, mas que nunca é um sincericídio, porque as coisas têm um efeito positivo a longo prazo, mas que se pauta justamente por uma relação honesta, né? Que não está só colocando dentro dessa equação a questão do romance em si, mas de um laço que vai se criar de forma singela ali dentro. E basicamente acho que as relações de forma geral começam dentro dessa primeira estrutura que está dentro de um jogo de interesses, um jogo de sedução, que parte do pressuposto de fazer com que o outro se sinta confortável. E o segundo já é uma abordagem mais naturalista e mais
própria do ser humano quando se já é próximo de alguém, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se torna íntimo, a gente se sente mais confortável para ser mais sincero do que quando a gente está nesse primeiro momento de contato, né? E é legal ver isso, até como, às vezes, uma jornada de amadurecimento, ainda que sejam histórias que ocorrem em paralelo, né? Algo curioso que na segunda versão da história não mostra o quadro que ela está pintando. Talvez seja o mesmo talvez seja o mesmo quadro, mas não mostra o quadro. E na primeira versão ela tá pintando com uma tinta laranja e na segunda com uma tinta verde. Então, podia ter, mostrar a opinião sincera do personagem do diretor, mas não mostrar o quadro, né? Não sei, talvez porque a gente já sabe como é que é o quadro, né? Não sei. Será que o quadro é diferente? A gente não sabe, né? A gente nunca vai saber. Nunca vai saber se é o mesmo quadro ou um quadro diferente. E no segundo tem anel, né? Ele encontra um... Porque na primeira história, ele fala pra ela, se eu tivesse um anel aqui, eu te daria para mostrar quanto eu gosto de você, ou qualquer coisa assim. E no segundo ele tá lá fumando sozinho, ele acha o anel, né? Aí ele dá pra ela e fala assim, pô, mas infelizmente eu sou casado, né? Aí aí ele já fala nesse momento que ele é casado. Aí é curioso, porque eu acho que é meio óbvio, né? Mas a relação dele com a Kim-hee, eu acho que se deu muito nesse sentido, assim, né? De um encontro até meio sem muita perspectiva, mas que evoluiu de alguma forma para essa ligação entre os dois, que acabou se tornando esse romance, que até teve um fim, mas que teve um impacto significativo ao ponto dele levar isso para dentro da obra dele. Mas esse não é o primeiro filme deles? Não sei. Eu acho que é assim. Então, mas eu acho que é justamente isso. Tipo, o impacto e o encontro deles foi tão importante que levar essa perspectiva e essa relação que se construiu ali desse encontro para dentro do cinema dele, e isso vai ter impacto a longo prazo nos outros filmes também. Eu acho que esse talvez seja o ponto central. Se eu não estiver enganado, eu acho que é realmente o primeiro filme dos dois juntos. Mas é tão importante, é tão fundamental para ele essa mudança de perspectiva na vida dele, que ele leva isso para dentro da tela e que isso vai se estender a outros filmes. A Kim-hee vira a musa dele no cinema e ela participa de praticamente quase todos os próximos filmes dele, mesmo que não seja como protagonista, né? Ela produz bastante coisa dele também. Sim. Vocês estão satisfeitos? Eu tô. Eu também. Vamos para o próximo filme. João, qual foi o filme que você escolheu para mim? Encontros, de 2021. Para surpresa de 0 pessoas, né, esse filme foi igualmente escrito e dirigido pelo Hong Sang-soo. Né, atuam no filme 신석호, 미소 파크, 영호 김 e 이주봉. Sinopse. Um jovem sonha em se tornar ator, mas tem medo de precisar beijar outras mulheres em cena e criar problemas com a namorada. Uma jovem sonha em se tornar estilista, mas tem receio de morar junto da colega, uma pintora famosa e mais bonita do que ela. Ambos se opõem aos planos profissionais de suas mães, que imaginam um futuro diferente para eles. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. Esse filme ele fala muito na questão familiar, né? De como os pais querem uma determinada coisa e os filhos estão querendo outras coisas. A princípio, né, como eu falei lá em cima, né, você tentar adivinhar o que está acontecendo antes de ter certeza é uma furada, porque o filme são 3 episódios e a gente acha que os 3 são em sequência, mas não, né? Tem são longas elipses, né? Assim, são anos, muitas vezes. É interessante notar que, mais uma vez, né, você tem uma conexão entre pintura, né, no personagem da Kim-hee, moda
e um artista ligado ao cinema, né? Ligado ao cinema, ligado ao teatro, né? Um ator, né? E como você falou, né? Como você disse que os artistas nos filmes dele têm muita prevalência, né? Os filmes dele geralmente são protagonizados por esse tipo de artista. Uma outra coisa interessante também é, mais uma vez, você ter uma relação com a bebida, né? A gente acabou não falando no outro, mas pelo que eu vi, as pessoas bebiam de verdade. Aquilo que eles estavam bebendo era soju de verdade, não era soju cenográfico. Sim. Né? Isso tem no filme anterior, né? No Agora Certo, Errado Antes, e nesse filme também você tem, no momento em que os personagens bebem, surgem revelações sobre eles, né? E você tem esse episódio, né? Tem um determinado episódio que o personagem principal, né? Esse garoto que quer ser ator, né? Vai conversar com a mãe, né? Ele tá querendo sair, tá querendo deixar. E a gente tá falando isso, mas isso é no episódio 3, né? No terceiro movimento do filme, né? No terceiro capítulo do filme. E aí ele leva um amigo, e aí eles vão se encontram com esse ator, e aí eles estão bebendo, o ator quer que eles bebam mais e tal, né? Ele reclama que eles não podem ficar bêbados, né? E isso é uma coisa que eu devia ter dito no outro também, né? A própria relação da sinceridade dele com a bebida, né? Do personagem principal do Certo Agora, Errado Antes, é que no primeira parte da história ele fala assim: não, eu tô sóbrio, eu tenho uma resistência enorme à bebida, tá zêbado. Não, tenho resistência enorme. No segundo ele já fala que não tem resistência, já tô bêbado. E aí até faz um striptease também. Mas voltando ao Encontros, eu vou falar rapidinho quais são os capítulos, né? Você tem no começo do filme, você tem logo na abertura do filme, né? Você tem um acupunturista, né? Que está rezando, né? A gente não sabe para que ele está rezando, mas ele está pedindo uma segunda chance. Ele está lá pedindo uma segunda chance. A gente não sabe para que é. E aí depois corta para o filho dele chegando com a namorada, né? E o filho dele falando assim: não, vou aqui conversar com meu pai. Parece que há muito tempo eles não conversavam, né? Sim. E foi justamente nesse momento, né, que ele ia ser recebido pelo pai, só que chegou um cliente do pai, né, de emergência, né, que é um ator, e aí ele fica conversando com a secretária, né? Aí no segundo capítulo você tem a namorada dele, né, indo para Berlim para estudar moda, né? Mais uma vez, né, a gente está falando de moda, né? A personagem da pintora, ela na primeira história, ela fala que ela foi modelo, né? Nesse aí você tem uma garota que está indo para a Alemanha para estudar moda, e aí vai e a mãe está levando ela para a casa de uma amiga para que ela fique até que as aulas na faculdade comecem, né? E nisso o namorado dela aparece, né? Ele brinca, ele fala que ele pegou um trem, né? Mas é claro que não, ele pegou um avião, né? Ele fala que está querendo estudar na Alemanha. E aí no terceiro episódio, né, a gente vê que nada disso aconteceu, né? Ele não foi morar na Alemanha e ele não está mais namorando com a sua namorada de então, né? Ele resolveu seguir a carreira de ator, porque isso aí não fica claro pra gente no primeiro episódio, no primeiro capítulo, né? Mas ele teve uma longa conversa com esse cliente do pai, né, que era ator, e aí foi por causa disso que ele resolveu seguir para a carreira. E aí nessa terceira história
ele já tá como ator, mas ele tá pensando em desistir exatamente porque ele tava namorando, mas ele não queria beijar outras garotas, porque ele falava que beijar e abraçar são coisas que tem que ser sinceros, né? E é uma coisa que chama atenção no filme é que ele abraça a secretária, ele abraça a namorada, eu acho que ele abraça o amigo, ele só não abraça os pais, né? Sim. Isso daí a gente, né, isso chama atenção, né? Ele fala que não consegue, né, sem que ele sinta vontade de abraçar, né? E aí os pais ele acaba não conseguindo abraçar. Uma outra coisa também sobre esses dois filmes é que os dois estão disponíveis na Fílmica, né? Então, se você está pensando em mais um motivo para assinar essa plataforma de streaming, aí a Fílmica tem alguns filmes do Hong Sang-soo, né? O Thiago, a gente devia começar a procurar aí um patrocínio com a Fílmica, hein? Não é? Tá aparecendo aqui muito, cara. Perguntar pro pessoal do Meteoro como é que faz para ter patrocínio da Fílmica. Dito isso, eu gostei do filme, né? É um filme em preto e branco, né? Não é mais em colorido como foi o outro, né? E aí ele tem alguns filmes que são em preto e branco. O primeiro filme que eu vi dele, o The Novelist Film, também é preto e branco, né? Mas eu gostei bastante desse filme. Você tinha comentado sobre o quanto os personagens bebem, né, no filme. E acho que é outra marca muito fácil de reconhecer do filme do Hong Sang-soo, que é o quanto boa parte das conversas, boa parte das coisas vão se resolver à mesa, né? Tudo é meio que mediado por essa grande instância que é a bebida ou a comida, enfim. Os filmes eles passam necessariamente por esse ritual de que em algum momento alguém vai estar comendo ou provavelmente bebendo, e é ali que a gente tem alguns dos diálogos mais sinceros, talvez, dos filmes. Esse eu acho que é o meu filme favorito do Hong Sang-soo, porque aqui para mim ele alcança uma sensibilidade que fica muito à vista, assim. O que você falou sobre o fato dele não conseguir abraçar os pais foi uma coisa que me pegou muito, assim. Normalmente, como eu falei, os filmes eles são mediados, eles se resolvem por esses diálogos, né? Os filmes todos precisam ter esse momento em que os personagens vão parar para poder conversar e dessas conversas surgirem alguns questionamentos, algumas resoluções. Mas, enfim, os diálogos precisam acontecer. Aqui não é diferente, mas, curiosamente, pelo menos para o nosso protagonista, as questões elas não vão se resolver por esses diálogos. As coisas vão se resolver para ele pelo gesto, porque é o que existe de mais sincero para ele. Então, esses momentos em que ele tem esse contato físico, né, seja com a secretária, seja com o amigo, ou com a namorada, naquele momento em que eles se reencontram na Alemanha, tudo vai se resolver a partir desse contato físico, né? Desse momento em que o personagem consegue se abrir para essas pessoas. Então eu gosto de como o diretor tem esse cuidado de construir essas relações de maneira que, para mim, foi perceptível, mas que está sempre numa camada menos óbvia, né? Da questão dramática do filme. Assim, a Kim Hee tá nesse filme, como eu falei, ela vai estar presente nas próximas obras do diretor, e aqui ela não tá num papel central, ela tá num papel mais talvez tangencial ali dentro do filme, mas reprisando essa coisa de personagens que são muito próprios desse cinema. Então ela tá ligada a uma questão de arte, ela tá ligada à moda. Tem outros filmes em que ela vai se apresentar como uma atriz. Então eu acho legal também perceber essa necessidade que ele tem de sempre situar esses personagens que são diferentes entre si, mas de certa forma
às vezes até compartilham alguns anseios diante da vida e que estão sempre ligados por essa questão da arte, essa questão do cinema. É legal ver isso. Enfim, é chovendo molhado dizer o quanto eu amo esse filme. Realmente é o meu filme favorito do Hong Sang-soo. Eu vi ele assim que lançou. É uma pena que eu não tenha conseguido ver ele no cinema, mas é um dos filmes que eu gosto de revisitar com alguma frequência por conta da forma como ele lida com essas questões de forma muito, muito singela. Perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida, aproveitando que você disse que está sempre revisitando ele. Que tem uma cena exatamente no terceiro capítulo em que depois que o ator vai e fala umas verdades pro garoto, ele e o amigo eles saem, né, para fumar um cigarro, e aí depois eles vão pra praia, né, e aí ele encontra a namorada, a ex-namorada, né? Sim. E aí corta para ele dormindo, ele acordando do carro, né? Então a gente não sabe se isso aconteceu, se foi sonho, porque pode ter tido uma elipse muito grande também, né? Então a gente não sabe se foi real, se foi sonho, mas eu acho que no final das contas não importa, né? Não, é aquilo, eu enxergo muito esse momento, né, em que ele tem esse reencontro com a ex-namorada como um momento de sonho mesmo. A gente tem, ao longo da filmografia dele, algumas passagens que vão estar ligados a esse campo do onírico. Tem até, eu não vou lembrar o nome do filme, mas tem até um filme que é baseado nisso, com uma personagem que ela vai sonhar com algumas coisas que ela vai fazer, e depois o filme volta para um momento em que ela acorda, e aí a gente vai seguir as coisas que vão acontecer ou não, de acordo com o sonho dela. Mas para mim é uma necessidade dele de reaver esse romance, reaver essa pessoa que foi importante para ele. Mas realmente, pensando na jornada dramática desse personagem, pensando em como essa narrativa se constrói, pouco importa se aquilo realmente foi algo que ocorreu ou não, né? Se está realmente nesse campo dos sonhos para ele. Uhum. E você, Jonathan, o que você achou do filme? Eu gostei bastante também. Eu acho que nesse filme tem uma pegada ainda mais minimalista, intimista do diretor. Tem todo um ar de melancolia, todo um ar de melancolia. O filme ele é até meio claustrofóbico, assim, no sentido, porque normalmente as cenas, principalmente as cenas internas, o fundo, o que seria a parte de fora dos ambientes, é simplesmente tudo branco, assim, como se fosse, sabe, é como se a gente tivesse fechado naquele mundinho daqueles personagens e meio que o exterior daquilo, sabe, não importasse. Eu gostei bastante, acho que eu até tive que revi o filme, porque eu fiquei um pouco perdido, assim, justamente por conta dessas elipses de passar talvez anos e entre uma parte e outra, né? Mas eu gostei bastante, assim, acho que aquilo que foi comentado, né, sobre ele não abraçar os pais, acho que vem muito desse desejo de, não desejo, talvez um remorso, alguma coisa assim, porque eles querem que ele siga uma área que ele meio que não quer, sabe? Então, ou não se sente bem fazendo. E eu gostei bastante, assim, acho que apesar de eu me senti um pouco deslocado do filme algumas vezes, eu ainda assim consegui aproveitar bastante dele e gostei bastante. Uma coisa que eu pesquisei é que o personagem principal desse filme, ele também é assistente de direção desse mesmo filme e do filme anterior que a gente comentou, e ele participou de outros filmes do Sang-soo, tanto atuando como em assistente de direção. É interessante como o Sang-soo, ele meio que tem uma tribo assim, que ele sempre faz os filmes com essa mesma galera, né? Tipo, é como se fosse uma
uma família mesmo, assim. Acho isso bem interessante. Eu acho que essa coisa dele reprisar muitas parcerias com os atores ajuda ele na própria construção que ele tem do cinema, né? Como são personagens que meio que permeiam esse mundo do cinema para ele, que são diretores, atrizes, enfim, gente ligada à arte, trazer isso para dentro do filme acho que também ajuda na forma como ele vai lidar com esses personagens, além de acho que ficar mais fácil, né? Você cria uma intimidade com esses atores, atrizes, todas essas pessoas envolvidas, e acho que funciona melhor pensando que o diretor ele tem uma maneira de lidar muito própria, né? Com a forma como ele vai construir o filme, a forma como ele vai dirigir a atuação, mas é legal perceber isso e como isso vai evoluindo ao longo dos filmes também. Muito legal. Vocês têm mais alguma coisa? Eu acho que estou satisfeito, Thiago. Eu também. Jonathan? Também. Corrigindo isso que eu falei, o Certo Agora, Errado Antes está na Fílmica e o Encontro está no Belas Artes à la carte. A Fílmica tem esse, Certo Agora, Errado Antes, e o... Na Praia à Noite Sozinha. Exatamente. Mas de qualquer forma, vamos falar de streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Pode ser a Fílmica, tá? Então, eu ia falar justamente da Fílmica. Olha que coisa, cara. Fílmica, patrocina nós! Eu também aproveitei que estava revisitando o cinema do Hong Sang-soo para rever filmes do Hong Sang-soo, olha que coisa. E eu reviu na Praia à Noite Sozinha, e justamente você acabou me antecipando, é um filme que está na Fílmica, que vai acompanhar, mais uma vez, a galera da fofoca vai adorar esse filme, porque ele reflete muito do que foi o fim do relacionamento do Hong Sang-soo com a Kim Min-hee. A história vai ser sobre uma atriz que ela está se recuperando do fim de um relacionamento com um diretor de cinema que era casado, ora, quem poderia imaginar, e aí ela vai visitar Hamburgo e depois volta para a Coreia, mas depois que ela volta para a Coreia, ela passa a encontrar alguns amigos para beber e, eventualmente, pode acabar encontrando esse diretor também, e a partir desses encontros a gente vai ter algumas confissões bastante íntimas, né, a respeito desse relacionamento. É um filme, assim, se eu não me engano, ele rendeu o Urso de Prata de melhor atriz para Kim Min-hee, e é um filme hiper mega íntimo, que vai tratar desse relacionamento que foi a público logo, pouco tempo depois que eles tinham iniciado, né, esse relacionamento extraconjugal da parte dele. Então, é um filme que, obviamente, vai ser muito mergulhado nos interesses, sejam interesses de composição estética, sejam interesses narrativos dele, mas com um tom intimista por se tratar justamente dos dois. E eu gosto porque é um filme cru, assim, para lidar com esse término, e acho que nenhum dos dois são poupados ali diante dessas confissões que são construídas, principalmente no momento de conversa numa mesa de bar. E você, Jonathan? Bom, o filme que eu vou indicar, ele não tem na Fílmica, né? Mas ele tá na MUBI. Mas, que é do ano passado, ele criou ano passado, que é um filme argentino chamado Los Delinquentes, do Rodrigo Moreno. E eu vi esse filme, eu descobri esse filme por conta de um anúncio no YouTube. Eu me interessei e fui atrás e eu gostei bastante. Acho que foi o meu favorito do ano passado. E ele conta a história de um banqueiro. Ele trabalha num banco que troca dólar, sabe? Tipo, as pessoas trocam câmbio, dólar. Casa de câmbio. Isso troca dólar pela moeda local da Argentina. E ele decide roubar o banco onde ele trabalha para ter uma estabilidade na vida, né? E ele rouba o banco, se entrega
e pede pro amigo dele, não é bem, o colega de trabalho dele, na verdade, guardar esse dinheiro durante os 4 anos que ele vai ficar preso, né? E o amigo até pergunta, mas por que você vai fazer isso? Ele fala, você prefere ficar 30 anos trabalhando nesse banco ou 4 anos preso, e enfim, é alguma coisa assim. E eventualmente o personagem do colega que guarda o dinheiro, ele acaba, quando ele esconde o dinheiro, ele acaba se encontrando com um grupo de pessoas, e ali ele passa a refletir sobre a própria vida dele, sobre o casamento dele, que não anda muito bem, e a vida que ele vai levando, né? Que ele é todo certinho, assim, ele decide viver uma vida um pouco mais livre dessa carreira bancária, por assim dizer. Enquanto o outro colega ainda está preso esperando sair para pegar o dinheiro, né? E é bem interessante, sim. Eu gostei, foi uma surpresa bem grande, assim, para mim, porque eu realmente não estava esperando nada do filme e eu acabei me surpreendendo bastante, assim. Você falou de dinheiro e da Argentina, eu lembrei do meme do 50 Cent. Vocês viram isso? Sim. Né, que é o 50 Cent, aí tem a bandeira norte-americana e tá lá escrito 50 Cent. Aí tem a foto dele e a bandeira do Brasil escrita assim, R$2. E aí tem ele e a bandeira da Argentina, 428 pesos. O câmbio tá maluco na Argentina, meus amigos. É liberalismo pra vocês. Lei com força, né? Você tem algum meio de contato, Jonathan? Bom, eu tô mais ativamente no Twitter, onde eu comento sobre as coisas que eu ando falando da vida, sobre filmes que eu vejo e etc. É @HanekaWife. Eu também tenho um canal, junto com um amigo meu, Carlos, que está em ato por enquanto, mas que a gente espera ainda voltar esse ano, que é o Nova Onda, e é onde a gente comenta sobre filmes, etc. E é isso. E você, João? Os de sempre, pessoal. Vocês podem encontrar no Twitter, que é o @João_Neto93, ou no Instagram, que é _João_Neto_. E, obviamente, a minha página de cinema, que vai voltar agora em março, graças a alguém, a mim, na verdade, não tem graças a alguém, a mim, que é o @Cineratos. Então, vamos seguir lá, que vai ter coisa nova muito em breve. Que bom, João. Isso se o Mark Zuckerberg deixar, né? Porque hoje... Hoje tava feio, cara. Eu agradeço muito a participação do João e do Jonathan, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode me dar um alô lá no Twitter, né, Thiago Miranda 79. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. De Criciúma, eu sou o Jonathan. E este foi o podcast Ponto Cego.